pessoal, tudo bem? Eu tô aqui de volta, me desculpem, ontem eu não consegui postar o dia de ontem, né, que foi o dia 11, mas vou postar hoje, vou falar dele hoje pra vocês. E o do dia 10 acabou entrando só no dia 11, porque eu tava trabalhando no sítio e lá tava com a internet muito ruim e o vídeo não subia de jeito nenhum. E aí atrasou todos os meus envios, mas estamos aqui firmes e fortes, espero que vocês tenham feito a leitura no dia correto e hoje a gente vai só conversar um pouquinho, tá bom? Então no dia 11, o nosso estudo dos 30 dias com Jesus falava sobre Jesus demonstra o seu poder sobre a natureza. Nós temos aqui dois textos para ler, primeiro está em Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao 52, e Lucas 8, do versículo 22 até o 25. Então, vamos lá. Primeiro aqui em Marcos 6, né? Do versículo 45, o subtítulo é Jesus anda sobre o mar, né? Jesus pediu para os seus discípulos para embarcar e passar para o outro lado, né? Enquanto ele despedia a multidão. Então, os discípulos entraram no barco, foram para o outro lado do lago e Jesus ficou se despedindo da multidão. Depois, por volta da quarta vigília, que é entre 3 horas e 6 horas da manhã, Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas. Os discípulos estavam com bastante dificuldades de remar, porque o vento era contrário, então estava ventando muito. Não sei se vocês já viram a represa, um lago, quando está ventando, né, como movimenta as águas. E aí eles estavam no barco e essas águas sendo movimentadas e estava atrapalhando eles irem para o destino, né? E aí Jesus surge andando sobre as águas e ao princípio eles não compreendem que é Jesus, eles pensam que é um fantasma e ficam muito atemorizados. Mas aí Jesus fala, né? Eles percebem que é Jesus e Jesus sobe no barco para estar com eles e o vento naquela hora cessa, né? Aí tem um versículo aqui que fala assim, o 52, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Então Marcos explica o medo dos discípulos. Eles tinham acabado de ver Jesus multiplicar os pães para os necessitados, mas agora são incapazes de aplicar essa autossuficiência à sua própria necessidade. Eles estavam temerosos, eles ficaram com medo, né, da tempestade, do vento contrário. Não existia tempestade ainda, mas o vento contrário traz tempestade, né? E quando eles viram alguém, né, vindo sobre as águas, eles nunca presenciaram isso, então eles ficaram com medo, né? E aí Jesus fala para acalmá-los. O nosso próximo texto está em Lucas 8, do 22 ao 25, né? Fala assim, Jesus acalma uma tempestade. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele no barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Então Jesus, ele tem o domínio sobre as forças da natureza, né? E quando veio essa tempestade e ele estava dormindo, ele estava descansando, ele se sentia seguro, os discípulos inseguros e com muito medo acordaram ele. E aí ele, apenas com o poder da sua palavra, cessou a tempestade e os perigos. Então esse é o nosso Jesus, né? Que tem o poder da palavra e pode acabar com qualquer tempestade que exista na sua vida. Um beijo, então, que Deus te abençoe e até o próximo. Tchau!